Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Hoje no nosso papo em física, estamos falando de força e movimento. E antes de iniciarmos os exercícios, é necessário recapitular uma coisa. É necessário recapitular decomposição de vetores, tá? Então, decomposição de vetores. Vamos ver como funciona isso, mas de uma maneira direta. Depois eu posso gravar um vídeo aula explicando detalhadamente o círculo trigonométrico, mas na aula, nesse vídeo, eu quero ser muito direto com as pessoas. Então, olha só, para que serve decompor um vetor? Serve para isso aqui, ó. Imagine que eu tenha um objeto aqui, e ele está sendo puxado por uma força dessa maneira, ó. Uma força assim, vamos supor que ela valha 10 newton, e para não ficar muito perdido, eu vou colocar um ângulo aqui, né? Porque senão não dá para saber qual é a direção, né? Então vou colocar um ângulo aqui, por exemplo, 30 graus. E o que é decompor vetor? Decompor vetor, gente, decomposição de vetores é transformar esse vetor em outros dois, mas que fazem a mesma coisa juntos. Calma lá, deixa eu ver se eu entendi. Então, vem cá comigo e pensa aqui. Puxar algo na diagonal não é a mesma coisa que puxar algo um pouquinho para a direita e depois um pouquinho para cima? Pensa de novo. Puxar algo nessa diagonal é a mesma coisa que puxar um pouquinho para a direita, e aí a coisa vem para cá e depois puxa um pouco para cima, para cá. Puxar na diagonal é uma junção de duas forças. Uma força diagonal pode ser escrita como duas forças, uma em x e a outra em y. Uma em x, a outra em y. Então, o que é decompor vetor? É transformar essa força roxa nessa força aqui, ó. Essa, vamos chamar de força horizontal, porque está na horizontal. Essa mais essa aqui, ó. Vou chamar de força vertical. Então vocês entendem que as duas laranjas produzem o mesmo efeito que a roxa produz, tá? A ideia, então, decomposição de vetores é eu decompor esse em outros dois, mas que tem que fazer a mesma coisa, tá? Então, se eu somar vetorialmente FH com FV, se eu fizer isso aqui, ó, FV mais FH, mais soma vetorial, uma soma vetorial, eu vou ver que isso vai dar igual a diagonal. Vamos chamar essa diagonal de resultante. Resultante. Beleza? Como esse é um vetor, esse é um vetor, a resultante também é um vetor, tá? Então, a ideia aqui é eu encontrar essas duas. Mas calma, isso aqui é só uma maneira de pensar. Eu não quero fazer conta com isso. Eu não vou fazer conta com isso aqui. Na verdade, eu até vou, mas de uma maneira disfarçada. Então, não pensa muito nisso por enquanto, porque eu falei que eu queria ser direto. Então vamos lá, vamos ser direto. Como é que eu encontro o FH? Pessoal, a primeira coisa que você tem que conhecer é os nomes dos elementos de um triângulo retângulo. Veja, aqui tem um ângulo de 30 e aqui é 90 graus. É um triângulo retângulo. O que você precisa conhecer do triângulo retângulo, gente? Você precisa conhecer o nome dos elementos. Esse cara aqui, ó, chama hipotenusa. Esse cara chama cateto e esse chama cateto. Aí que vem a graça. Se você estiver analisando esse ângulo, esse cateto chama oposto, porque está lá do outro lado. E esse cateto aqui está grudado no ângulo, chama adjacente. Grava isso, é nome dos lados do triângulo retângulo, que tem triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Agora olha só, a mesma situação, mesmo triângulo, ó,
O mesmo triângulo aqui do lado, desenhei o mesmo. Só que agora eu estou analisando esse ângulo agora, eu quero analisar esse ângulo. Então calma, esse aqui é a hipotenusa, não muda, esse é cateto e esse é cateto. Só que como eu estou analisando este ângulo, esse outro lado agora é o oposto, porque está no lado oposto do triângulo. Então esse vai ser o oposto e esse vai ser o adjacente. Beleza? Tem esses nominhos para a gente entender. Quando eu estou analisando este ângulo, esse é o oposto. Quando eu estou analisando esse ângulo, esse é o oposto. Esse ângulo, esse é o adjacente. Neste ângulo, esse é o adjacente. Beleza? Então, grava esses nomes aqui. E o que você vai precisar para fazer as contas propriamente dito? Você vai decorar que o seno de um ângulo, ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E o cosseno de um ângulo, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, agora sim nós vamos fazer continha e terminar isso. E é a parte que você precisa decorar mesmo. Vem agora a parte que você precisa decorar. Olha só, o seno é cateto oposto e o cosseno é cateto adjacente. Então, vamos escrever, olha só, vamos finalizar esse vídeo. Então, olha só, FV, eu quero encontrar o FV. O FV não é esse laranja que está de pé aqui, ó? Esse cara aqui, ó, laranja que está de pé? E o ângulo que eu tenho, quem que é o ângulo que eu tenho? Esse cara aqui, ó, de 30, não é? Esse cara que está de pé, ele é oposto ao ângulo de 30. Então, o FV vai valer 10 seno de 30 graus. Tá? Seno de 30 graus. Beleza? O FV vai valer 10, que é o valor da hipotenusa, seno de 30. Por que seno? Porque o FV ele é o cateto oposto. Ele é o cateto oposto. Ah, então por consequência, o FH é esse que está deitado aqui, ó. Ele está grudado no ângulo de 30 graus. Então o FH vai ser 10 vezes cosseno de 30 graus. Beleza? Tá? Vocês vão precisar disso para resolver todos os exercícios praticamente de força e movimento. E para o curso todo de engenharia, você precisa ter muito bem esse domínio de projeção. Projetar a força é a mesma coisa que decompor os vetores, tá? É a mesma coisa. Bom, deixa eu me alongar mais um pouquinho nesse vídeo aqui, ó. Deixa eu me alongar mais um pouquinho. E se... Eita, peraí. Perdão. Deixa eu me alongar mais um pouquinho nesse vídeo. E se eu tiver um outro exemplo assim, ó. Eu tenho a mesma força, só que ela vale 20 newtons agora, por exemplo, tá? E agora eu tenho essa situação, ó. Essa situação. Aqui é o objeto, né? E aí eu preciso projetar aqui, ó. F horizontal somada com F vertical. Mas imaginemos que nesse caso eu tenha esse ângulo de cima. Sei lá, vamos dar um número para ele? 20 graus, tá? 20 graus. Só que olha, é esse ângulo de cima agora. No exemplo de cima eu tinha esse cara aqui, ó, esse ângulo. Agora eu tenho esse de cima. Vamos projetar as forças? Vem comigo. Eu quero saber a força vertical. A vertical é essa que está de pé, não é? Essa que está de pé. Esse cateto que está de pé, o que ele é desse ângulo? Ele é grudado. Ele é o adjacente. Se ele é o adjacente, então é cosseno. Então a força vertical é 20 cosseno de 20 graus, do ângulo que eu tenho. E a horizontal? A horizontal, galera, dá uma olhada, eu tenho um ângulo de 20 graus e a horizontal é o cateto oposto. Está lá do outro lado. Cateto oposto é seno.
Então a FH vai ser 20 seno de 20 graus. Beleza? Então, reveja esse vídeo quantas vezes for necessário para que você entenda como projeta a força. Não é decorando seno e cosseno para qualquer lado. Depende do ângulo que você tem. Tá bom? Então, esse vídeo é muito importante que você veja várias vezes e que você tenha domínio das projeções. Beleza? Então, muito obrigado neste vídeo e é só. Até mais.